Boa noite para todo mundo. Quantos aqui está cansado de fazer a dinâmica, brincar, cantar, pular? Levanta a mão. Quantos estão cansados aqui de cantar, dançar, pular, gritar? Não estão cansados? Mas que todas as vezes que a gente cantar, dançar, pular, que possa ser na presença do Senhor. Você não está aqui hoje por acaso, porque foi Deus que te trouxe aqui. Eu queria começar já apresentando aqui. O Gabriel já me apresentou. Eu conheço muitos, não sei o nome de todo mundo, e acredito que nem todos me conhecem ainda. Meu nome é Thomas. Vocês estão conseguindo entender? Escutar? O pessoal aí de trás? Tá? Meu nome é Thomas. Eu estou na comunidade aqui na Botox, na Guadalupe, já faz 1 ano e 7 meses. Quem aqui já tem mais de 1 ano e 7 meses aqui na casa, levanta a mão. Aí, bastante pessoas mais velhas que estão na casa. Formei um seminário, no primeiro seminário que a casa pede, em dezembro, dia 14 de dezembro, com algumas turmas. A gente começou com bastante pessoas e terminamos com poucas pessoas. Terminou eu, quem está aqui, eu, a Gabi, o Guilherme e o Gabriel. Oi? Você está procurando você? Então, sobre o tema de hoje, já sem mais delongas, já está falando. O nosso tema hoje é salvação em Jesus. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia para me ver. Aumentou um pouquinho. Um pouquinho. Em João, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Não tem tempo para vocês abrirem, eu já vi a minha Bíblia aberta. João, capítulo 5, versículo de 1 a 11. É o quarto livro do Novo Testamento. Quem já achou, levanta a mão. Só 2? 3, 4, 5. A maioria já achou, já. Para a gente não enrolar muito, eu já vou começar a ler aqui. João capítulo 5 fala da cura do enfermo na piscina de Betesda. Versículo 1 diante. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada de 5 colunas. Em hebraico, a piscina se chamava Betesda. Aí ficava uma multidão doente, cegos, coxos, aleijados, esperando que a água se movesse. Isto porque de vez em quando um anjo descia e movia a água da piscina. E a primeira pessoa que entrasse na piscina, depois que a água se movesse, ficava curada de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem cuja doença já durava 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que ali estava fazendo muito tempo. Então ele disse: você quer ficar bom? O doente respondeu: Senhor, tenho uma pergunta. O doente respondeu: Senhor, não tenho uma pessoa que me atire na piscina quando a água começa a se mover. Quando eu vou, outro já desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te e pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou sua maca e começou a andar. Versículo 9. Isso aconteceu no sábado, porque isso os judeus diziam. No sábado, porque isso os judeus diziam: sábado não é permitido carregar a sua maca. Versículo 11. E ele respondeu: aquele homem que me curou mandou eu pegar a minha maca e andar. Até aqui tá bom.
antes de eu dar entrada nessa palavra, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês. Alguém pode vir aqui segurar uma garrafa de água para ele? Você também está delicioso. Eu tenho aqui um isqueiro. O que o isqueiro faz? E o que é isso que sai dele? Esse é um copo vazio e uma garrafa cheia de água. Cada um significa. O copo significa gente. O fogo, todas as tribulações, todos os pecados que atingem a nossa vida. E a água significa Jesus Cristo. Se eu colocar o fogo no copo, o que vai acontecer? Outro. A cada fogo que eu coloco no copo, o copo vai se rasgando, o copo vai se deformando. O que significa? Os pecados, as tribulações, os problemas, quando eles atingem, eles vão nos deformando, eles vão nos estragando de dentro para fora e de fora para dentro. Só que quando a gente conhece Jesus, vocês estão conseguindo escutar eu sem microfone? Acho que não. Vocês aí de trás estão escutando? Dá para escutar aí? Quando a gente fica cheio de Jesus, pode vir todos os pecados, os problemas, pode vir todos os pecados, os problemas, que a gente não vai ser atingido, porque a gente está cheio de Jesus. Muito obrigado. Antes de eu começar a introdução e falar dessa palavra, desse doente que já estava há 38 anos na piscina esperando por uma cura, a gente tem que entender um pouco sobre a nossa criação. Para que a gente foi criado? Alguém tem uma noção por que a gente foi criado? Por que Deus nos criou? Primeiro, eu creio que eu fui criado por Deus. Alguém aqui crê que foi criado de uma outra maneira? Tem gente que acredita que o homem apareceu através de uma explosão. Ou tem gente também que acredita que a gente veio do macaco. Tem gente que acha que a gente é uma evolução do macaco. Quem ainda não sabe, vai estudar isso na escola ainda. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala que você não parece, fala para ele, você não parece com um macaco. Pode falar. Pode falar, fala. Eu creio que eu fui criado por Deus. Fala para o seu irmão, você crê que foi criado por Deus também? Pergunta. O que eles responderam? A maioria das pessoas acredita que foi criado por Deus. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu sempre tenho conversado isso com o Guilherme também. Quando Deus nos criou, a Bíblia fala, façamos. Então aqui, ele não estava sozinho. Aqui ele já estava com Jesus. Então Jesus ajudou ele a nos criar. E
Então, a partir disso, a primeira coisa, a gente foi criado por Deus. E para que a gente foi criado por Deus? Alguém quer levantar a mão e dar uma resposta? Uma pessoa só. Sem medo. Por um simples propósito. Alguém sabe qual que é esse simples propósito? Pode falar. Espalhar o amor de Deus também. Mas o princípio, Deus nos criou para que a gente tenha comunhão com Ele. Foi para isso que Deus nos criou. Porque Deus criou toda a terra, Deus criou os céus, criou todos os animais, só que tinha que ter uma pessoa na terra também para que tenha comunhão com Deus. Porque sempre que Deus descia na terra, Deus andava e não tinha com quem ele conversar. Então ele fez um amigo, ele fez o homem. Então aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, para que ele domine. Nós nascemos para dominar e não para ser dominado. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, você nasceu para dominar e não para ser dominado. O Diego, ele sempre fala lá no Terça Jovem, quando é lá em cima, que as mulheres vão dominar o mundo e o homem vai dominar as mulheres. O Diego sempre fala, não fala? As mulheres vão dominar o mundo e os homens vão dominar as mulheres. Aí assim está tudo certo, né? Então, qual que é a finalidade disso? Deus, ele criou o homem com um propósito simples, para que ele tenha comunhão com ele e para que ele domine sobre toda a terra. Só que tem um pequeno intervalo nisso. Alguém aqui sabe o que aconteceu, que Deus cortou essa comunhão com o homem? O homem cortou a comunhão com Deus. Por quê? Porque ele pecou contra Deus. Como que foi o primeiro pecado? Alguns dizem que a mulher comeu maçã, culpa da mulher? A desobediência. A desobediência, o pecado da desobediência fez com que o homem cortasse, não foi Deus, o homem cortasse a relação dele. Quando, em Gênesis capítulo 3 em diante, começa a falar da serpente, que a cobra apareceu lá para a mulher, né, para Eva, e falou com ela: gente, vocês conseguem ter uma noção disso? Uma cobra aparecer na frente e falar. O que vocês fazem se a cobra aparecer na sua frente e falar com você? Imagina só, Adélia, a cobra aparece na sua frente e fala: boa tarde. Ó, essa é valente, ela bate. Gente, só de eu ver cobra eu já corro. Imagina se a cobra falar comigo. Meu Deus, eu me benzeria, ou eu me benzeria ou eu desmaiava. Então, a cobra, só resumindo aqui essa parte. A cobra foi e falou com a Eva e perguntou para ela: existe alguma coisa que você não pode fazer? A Eva falou que podia fazer de tudo, menos comer de um fruto que estava no meio do jardim, porque se comesse provavelmente morreria. Aí, aonde o mal começa a entrar nas nossas vidas. Ele começa minando com pequenas palavras. Aí a serpente vai e fala para Eva: não, você não vai morrer. Você acha que Deus é mau? Aí ela fala: não, Deus não é mau, Deus não vai te matar. Você é uma criatura de Deus. Deus não vai matar você por você comer um simples fruto. Só que a tchonga da Eva, eu falo tchonga porque ela vai e cai na lábia da serpente e come. Na hora que ela come, o que acontece com ela? Ela morre? Ela não morre. O que ela pensa? Deus mentiu para mim. Ela acha que Deus mentiu. E é o primeiro pecado da desobediência e da incredulidade. Porque ela não acreditou
nas palavras do Senhor, que caminhava com ela junto todos os dias, porque a Bíblia fala que Deus descia todos os dias para conversar e ter uma comunhão íntima com Adão e Eva. Só que na hora que ela pensa, Deus mentiu para mim, na verdade, a Bíblia fala que ela não morre ali fisicamente, mas na verdade ela morre espiritualmente, porque a partir desse momento, Deus não tem mais a comunhão com os homens, porque o próprio homem pecou e desobedeceu a Deus. E no decorrer disso, tem uma palavra que Deus lançou. Fala, o homem pecou. Então, o que acontece? Alguém sabe aqui o que acontece quando a pessoa peca? O salário do pecado é a morte. Alguém concorda? Todo mundo concorda, né? Mas por que o salário do pecado é a morte? Quem falou isso? O salário do pecado é a morte. E é justamente Qual que é seu nome? Emanuel? É justamente a resposta que eu queria. Em Romanos capítulo 16, fala que o salário do pecado é a morte. Então, a palavra foi liberada, o homem pecou, então vai morrer. É bem forte isso, né? Mas na verdade é sério, porque não somos nós que dizem. É a Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Quando o homem peca e ele não tem a comunhão com Deus, ele não consegue chegar até Deus, ele começa a tentar justificar os pecados dele com outros pecados, com outros caminhos. A cada vez que ele peca e ele não vai se consertar, ele não se confessa, ele não tem esse conserto dele com Deus para ter essa intimidade, ele tenta justificar cada pecado com outro pecado, com outros caminhos. Então, se ele está depressivo numa área, ele vai procurar outras áreas, ele vai procurar bebida, ele vai procurar drogas, ele vai procurar outras maneiras de tentar aliviar esse pecado que ele tinha, para poder esquecer. Só que não, quanto mais o homem vai pecando, mais distante de Deus ele vai ficando. Mas a palavra foi liberada, porque Deus disse, o homem pecou, então vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Só que uma pessoa se levantou. Quem que foi? Quem que foi a pessoa que se levantou? Para poder nos salvar? Não escutei. Jesus lá na intimidade com o Senhor, na intimidade com Deus, ele se levantou e falou, o homem pecou, vai morrer, mas eu vou descer e vou morrer no lugar dele, para que eles possam ter uma outra chance, de ter uma comunhão com Deus novamente. Aí Jesus desceu à terra, ele passou todas as tribulações que a gente passa, porém Jesus não pecou, Jesus sofreu na cruz e ele morreu para nos salvar. Através do sacrifício de Jesus na cruz, ele morreu para nos salvar, ele morreu para que a gente possa ter uma comunhão com Deus novamente. E voltando agora aqui na palavra, de João 5, versículo de 1 a 11, o que eu quero explicar? É uma palavra bem rápida, uma explicação bem rápida. Aqui fala que um homem estava ali há 38 anos. Não fala que ele nasceu com aquela doença. Ele não nasceu enfermo, não nasceu paralítico. Ele estava ali naquela piscina esperando a cura há 38 anos. E fala também que um anjo, de vez em quando ele descia, ele tocava na piscina, a piscina mexia, e a primeira pessoa que entrasse na piscina, o que acontecia? Saía curado. Só que a pessoa saía curada, mas não é a garantia da salvação. Porque ali a pessoa pulava e saía curado, só que depois a pessoa podia sair
acontecer alguma outra coisa, a pessoa poderia estar pecando de novo, a pessoa poderia ficar enferma de novo, e depois ia ter que voltar lá para poder esperar outro anjo, para poder esperar outra pessoa, ou um anjo tocar na piscina, ou alguém colocar a pessoa na piscina para ser curada. Por quê? Porque a pessoa não tinha um encontro verdadeiro com Jesus. E aqui, a pessoa estava lá, esse enfermo estava naquela piscina, esperando a cura. Só que como não tinha ninguém, Jesus pegou, passou no caminho dele, Jesus entrou na vida dele e perguntou para ele: você quer ser curado? E ele falou: eu quero ser curado. Então Jesus disse: então levante, pega a sua maca e vá embora. Ele levantou, pegou a sua maca, foi embora. Ele levantou curado, só que a partir daquele momento, ele foi salvo. Por quê? Porque ele teve uma intimidade naquele momento com Jesus. Ele teve um encontro, ele teve uma experiência com Jesus naquele momento. E Jesus fala, um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, versículo 6, fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus fala: eu sou o caminho. Ele não fala: eu sou um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma das verdades. Então é através do caminho e da verdade de Jesus que a gente vai ter a vida. E através daquela cruz de Jesus, que morreu na cruz por nós, que a gente vai ter a salvação. E finalizando essa palavra, eu queria perguntar para vocês hoje: quem de vocês hoje aqui já tem a certeza da salvação? Levanta a mão. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui querem entrar no caminho da salvação? Levanta a mão. Então, para você que quer entrar no caminho da salvação, eu queria convidar todos vocês a ficarem em pé.